É uma vergonha, gente. É uma vergonha. São jogadores que o São Paulo está se desfazendo agora. E vale citar, né? Uma geração vencedora de São Paulo. Geração que ganhou copinha esse ano. E aí o São Paulo, que tem uma dívida desse tamanho, ele acha que vai resolver com 6 milhões de euros? Não vai. Essa direção, o governo Casares perdeu completamente a credibilidade. Essa venda do Henrique Carmo por valor de banana tá dando o que falar no São Paulo. E você vai ver no vídeo de hoje o debate no Jogo Aberto, o Arnaldo destrinchando tudo o que tá acontecendo no São Paulo e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve aí pra dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ela tinha todas as condições e respaldo, se fosse clara, para vender um plano de austeridade ao torcedor, incluindo, se fosse o caso, a venda da geração 2006 inteira por um fim maior, né, para sanear o... Olha, nesse primeiro ano nós temos que apertar os cintos tal, nossa meta de venda é tal, a única possibilidade de a gente virar a chave no respiro é a venda de atletas, vamos ter que... O torcedor compraria. Só que agora, depois de tantas sucessivas notícias ocultadas ou informações enviesadas, essa direção, o governo Casares perdeu completamente a credibilidade. E perdeu mesmo junto ao torcedor. E Danilo, o torcedor de São Paulo está muito mais preocupado com a base e com o futuro do que com o jogo da Libertadores, viu, cara? E tá, Ainda bem. Mas tá muito mais. Mas muito mais. Não tem nem comparação. A ponto de estar meio que pensando 10 vezes se vai ao jogo da Libertadores por conta do ingresso caro cobrado por esse presidente, por exemplo, né? Então o torcedor de São Paulo não está no modo iludido, não. Ele estava no modo parceiro, mas agora ele está largando. Porque é o que você falou. Ao não jogar limpo com o torcedor em nenhum momento, o presidente do São Paulo está perdendo a sustentação. Ele ainda tem a sustentação no conselho e tudo mais para tentar passar esse projeto aí da base da parceria. Que no mínimo, mas vai ter... Agora ele vai ter mais dificuldade do que ele teria. Essa coisa de passar com muita margem e tal, porque esse movimento de 2025, essa venda absurda de uma geração toda, e a gente fica perguntando aqui, ano que vem, se continuar nesses moldes, qual é a geração que o São Paulo vai vender? Não vai ter gente para vender, né? Se for nessa dependência equivalente. Esse movimento desse ano, ele prejudica o São Paulo atual e dos próximos anos. O movimento da venda de 30% da base pode prejudicar o São Paulo pelo resto da sua vida. É o que o Danilo está falando. É uma coisa que vai além, né, além dessa gestão Casares, além do centenário, além de tudo mais, né? Então, é essa situação que se coloca, e por não jogar limpo o tempo, em nenhum momento, e por não ter coragem de debates, entrevistas, questionamentos e tudo mais, esse governo perdeu a credibilidade de negociar, de representar o São Paulo, né? E olha que ele teve todas essas condições. De novo, o ano passado terminou com o São Paulo sem ganhar nada, mas com o torcedor disposto a ter um ano complexo, mas não um ano sendo sacaneado, né? Com informações equivocadas, enviesadas, com esse culto à base, quando na verdade estão querendo vender. E como disse, o verbo do Danilo é forte, mas pode ser saqueando, estão saqueando a base. Aí o torcedor, por mais fanático que ele seja, ele não é bobo, né? E ele percebe o que está acontecendo. Eu só lamento, de fato, porque quem está vestindo a camisa do São Paulo no dia a dia dos jogos, a comissão técnica, os jogadores, para mim estão tendo um comportamento exemplar, não compatível com quem os governa. Porque, de fato, no campo,
além de não ter os jogadores da base e os mais experientes que estão sempre machucados, o miolo ali todo e o técnico estão indo muito acima da expectativa. Muito acima da expectativa. Esses caras merecem o respeito do São Paulino. O Crespo, o Rafael, o Alan Franco, o Bobadilha, o Ferrarese. Essa turma merece o respeito do São Paulo, do torcedor. Que o torcedor enalteça esses caras e volte, de fato, todas as baterias, como está sendo agora, para o presidente do São Paulo, que é quem governa, é o responsável. Né? Até então, eu acho que o treinador anterior estava recebendo toda a carga de revolta, mas ficou claro que ele era apenas um sofá na sala. É um escândalo o que está acontecendo no São Paulo. A questão das dívidas absurdas acumuladas nos últimos anos, a gestão administrativa financeira caótica e a entrega de jogadores da base por valores muito aquém. E eu ouvi da diretoria dizer que só venderiam jogadores da base pelo preço mais alto do mercado, pelo que o São Paulo representa como formador, como Cotia. Nós estamos jogando fora os melhores talentos que amanhã poderiam valer 3, 4, 10 vezes mais. Por quê? Ou por alguma coisa que não se explica, ou porque estão com a corda no pescoço, que já sabemos que estão. Então é uma vergonha a gente ver isso acontecer no São Paulo. E depois não digam que eu falo contra, que eu torço contra. É a primeira vez que eu me manifesto aqui em relação a críticas desse tipo. É uma vergonha a gestão do São Paulo. Dessa vez você concorda plenamente, discorda? Qual é a sua posição em relação ao que o Marco Aurélio muito bem trouxe aqui? Eu fiquei de verdade constrangido quando eu ouvi os valores dessa venda. Constrangido. Até uma história bem rapidinha de bastidor. Só que eu criei uma relação legal com alguns jovens da base de São Paulo. Sou um entusiasta da base, né? De jovens assim surgindo no Brasil, gosto muito. Muitos me falavam, o Henrique é um dos melhores, mais promissores, que mais pode render frutos para o São Paulo, fora de campo, em campo. 6 milhões de euros? Isso é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. E aí vem um papo, mas a dívida é do São Paulo. A dívida não é culpa minha, não é culpa sua que está assistindo. A culpa da dívida é desses caras. Da gestão anterior, da outra gestão, dessa gestão do Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, outros diretores. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. São jogadores que o São Paulo está se desfazendo agora. E vale citar, né? Uma geração vencedora de São Paulo. Geração que ganhou Copinha esse ano. E a soma de 5 jovens, não dá um jogador que o Palmeiras vendeu. E eu sei que não tem comparação São Paulo com o Palmeiras hoje. O Palmeiras está muito acima de São Paulo, em todos os aspectos. Profissionalismo, gestão, tudo. Não tem como comparar São Paulo e Palmeiras hoje. Mas será que não está aí o problema? Em mudar a mentalidade? Você vende o Henrique, 18 anos, por 6 milhões de euros, por futebol russo, e aí tem o papinho, não, mas o São Paulo manteve 20% do passe. Na Rússia, gente, futebol desvalorizado, não disputa Champions. Uma vergonha, é a pior venda. Eu não vou falar pior porque lá atrás pode estar acontecendo, mas é uma das piores vendas da história do São Paulo. Esse moleque era para ser vendido daqui 1 ano, 2, se jogasse, se fosse lapidado, pelo dobro, triplo, até mais do valor. Vergonha, cara, uma vergonha, e o torcedor merece respostas. Porque é mais uma venda vergonhosa de um jogador promissor de São Paulo. Uma vergonha que está acontecendo com o clube, vergonha. Olha, os dois se manifestaram, na minha opinião, de uma maneira muito correta, muito precisa. E a realidade é essa, Cicinho. Hoje, o São Paulo se desfaz de jogadores para cobrir problemas, não consegue cobrir todos esses problemas. E aí depois vai pagando, acumulando, vai tendo mais dívidas e mais jogadores desvalorizados para um time que teve uma das melhores bases do Brasil. Exatamente, Renata. O São Paulo plantou, né, esse caos e está colhendo agora. E no momento de colher, eles estão pegando aqueles jogadores que estão se despontando e para pagar, né, para sanar as dívidas. Mas nem paga, Cicinho. Nem paga. Esse é o pior. Agora, também nós precisamos pensar do outro lado. Lógico que a gente fica indignado. Mas a dívida do São Paulo também não pode ficar esperando. E se daqui 1 ano e meio esse jogador não estiver valendo esse valor todo? Sim, 6 milhões de euros. Mas tudo bem, mas o São Paulo precisa pagar. A dívida tem que ser sanada hoje. Se você tem um carro e você está devendo, você não vende o carro para pagar a dívida, mesmo que ele valha mais. Mas o que é melhor? Você vendeu o cara por 30 milhões de Mas como reais, que eu vou saber que ele vale 30 milhões de Porque reais? o moleque é bola. Falta então profissionalismo da base de São Paulo. Você vê o Palmeiras com o JP Sampaio. Quem que é o cara que cuida da base de São Paulo hoje? Alguém me responde. Quem que é o cara que cuida da base?
É uma vergonha esse valor, vergonha. Não, e eu concordo com isso, mas a questão é a seguinte, você precisa sanar a dívida, e para sanar a dívida você tem que pegar o quê? Infelizmente, joias, como é o Henrique, tem que vender. Gasta menos, Cicinho, gasta menos, faz economia, vende ingresso com maior qualidade, não repassa ingresso para todo mundo. O que eu acho que eu vejo hoje, Ulisses, é o São Paulo tentando cobrir, tapar buraco, sabe? Vamos fazer aqui um remendo. O São Paulo parece que ele não consegue ter um plano para efetivamente resolver os problemas mais sérios financeiros. Ele continua revelando jogadores. O São Paulo recentemente ganhou uma Copa do Brasil e aí tudo mudou, o presidente foi reeleito. As coisas do São Paulo não vão bem e podem estourar. Agora, é ruim. Você vê hoje nos valores praticados no mercado, não é esse valor específico. O mercado hoje está inflacionado, gente, se vende muito bem. E agora o São Paulo vendeu mal um jogador que todos que conhecem dizem que tem futuro. Então, tem essa questão. Né? Eu já vi muitos jogadores saírem que iam arrebentar, já vi promessas que iam substituir esse e aquele, não viraram nada. São promessas, não é? São promessas. Esse menino é muito especial. Com todas as pessoas que eu conversei, é para ser um jogador muito diferenciado. Né? Vão torcer para que o seja. E se for, o São Paulo errou. Mas, Renata, no mundo dos negócios, você trabalha com altas e baixas, com desespero ou não. Quem está desesperado financeiramente e não tem para onde correr, ele acaba perdendo muito numa negociação, numa transação. Gente, seja em 6 qualquer milhões de euros, circunstância. Então, mas às vezes pode estar vindo um transfer ban, às vezes pode estar precisando cobrir uma folha, E aí contratou às vezes o Rigoni. porque é uma administração que erra. Ninguém está aqui falando que está certo, ninguém está justificando falando que está certo. Se você se acalmar nesse Não, tô calmo, estresse tô que você está calmo. Não tô vivendo com o estressado, São tô calmo. Paulo, calma. Entendeu? Por exemplo, o Corinthians, vou dar um exemplo do Corinthians. Ei, mas deixa o Que Corinthians, venceu- velho. Agora que estamos falando do Ele São não Paulo. consegue É sempre esquecer o assim na Corinthians. imprensa Não, não é. também. É que deu. A mamãe tá devendo lá, vamos falar do Corinthians. O Corinthians- Aí agora os tricas Não, aí. o que o Vamos falar Paulo- do... Você vai falar do Corinthians? Mas que dinheiro que a mamãe tá devendo? Porque o Corinthians é um exemplo a não ser devendo aí, seguido. os velhinhos. O que, devendo não, pro eu posso velhinho. falar do Corinthians, do Palmeiras. O que Tudo é o Corinthians, velho. Tudo é o Corinthians, Fica- velho. Fica- A culpa da dívida do São Paulo é o Corinthians também. O Corinthians é o culpado pela dívida de São Paulo. Só pode você falar isso aí agora. Bom, então, como eu estava te dizendo, Renata, não adianta que eu não perco foco, você sabe disso. Tinha o Mário 40 no meu ouvido fazendo testemunho. É Você lógico, imagina aqui. E vai acontece falar é o do seguinte, Corinthians? O que acontece? O Corinthians deu 5 jogadores pelo de Alberto, não deu? Todo mundo criticou, não criticou? Eu não. Né? Cadê os 5 jogadores? Estão jogando aonde e o quê? E o Yuri Alberto, o que representa pro Corinthians? Futebol russo, né? Para mim foi um acerto. Ok? Para mim foi um acerto. Depois se provou isso, foi um acerto, que o Yuri Alberto se transformou no jogador mais importante do Corinthians. Com o passar do tempo, com os gols, com aquela coisa Eita, toda. nós. Nossa, Tá então, todo mundo aí o São febril Paulo, essa pô. semana. E o São Paulo? Não tô entendendo nada. O Palmeiras, por exemplo, ganha muito dinheiro, é bem administrado, mas gasta muito mal. Fez contratações muito erradas. Gastou muito dinheiro em jogador que não virou absolutamente nada. Entendeu? Agora está tentando acertar um pouco. Então, administrar futebol é um negócio muito complicado. Por isso que eu falo sempre, quando você tem um atleta que se encaixa no seu time, entendeu? Que ele é fundamental para o seu esquema de jogo, entendeu? Você tem que tentar mantê-lo de qualquer jeito. Eu vou te explicar o porquê. E vou dar outro exemplo. Tá aí o São Paulo. Eu vou dar outro exemplo do Corinthians. O Corinthians perdeu o Roger eita, Guedes. nós. Mas Eu queria participar do seu programa. O Corinthians não perdeu o Roger Guedes? É, não ia era pro cinco- Grêmio. É Não era 5 o São milhões? Paulo que eu tô falando. Você quer ver, não era 5 milhões de reais por mês que ele foi ganhando? O Roger Guedes foi embora? Foi. Né? O que aconteceu com o Corinthians? Trouxe o Memphis Depay por quanto? Quem que é mais importante, o Roger Tá, e ou o Memphis Rames? hoje? O Rames foi embora. Entendeu? O Rames vem pro Isso. São Paulo, Pronto. teve um problema com o treinador que o maltratou, que pouca gente fala, é verdade. Zubeldia. isso. O Zubeldia. A gente sabe, a gente tem um amigo no mundo inteiro, querido. É. Que você, mas ele você sofreu nasceu com o Carpini também, tá? O Depay é o Rames do Corinthians com mais Entendeu? mídia só, ué. É um pouco. Não, mas ele fez gol em título, fez. errou feio. Vamos criticar o Memphis e o São Agora, Paulo. o São Meu Paulo. Deus, olha a volta. Mas o São Paulo Isso, é o agora. desespero de quem não tem dinheiro. Não, deixa eu só, É o desespero. Ulisses, 2 segundos. O grande orgulho do São Paulino, além da torcida, agora falando como São Paulino, é a categoria de base de São Paulo, que está sendo sucateada nos últimos anos. O São Paulo sempre foi referência em venda de jogador, em formação de jogador. E hoje? E pro ano que vem? Ano que vem tem que sair no verde também. Vai vender quem, só pra entender? Não tem como justificar 6 milhões de euros é muito pouco pro Henrique Carmo. E o futuro vai mostrar isso. 6 milhões de euros é inaceitável. Inaceitável. Chico Garcia, e você, qual é o seu posicionamento nessa história toda? Eu acho que o problema é muito maior. A gente está... quando a gente declara que nós temos um problema gravíssimo na nossa categoria de base, é por conta disso.
é porque, infelizmente, a gente rifa atletas que nem sequer chegam no profissional. Não é exclusividade do São Paulo, porque a Renata falou bem. Tem uma gama de clubes desesperados que encontram, muitas vezes, na categoria de base, rifando os moleques por valores muito menores do que eles valem, para pagar a conta do dia, vender o almoço para pagar a janta. E aí o problema está muito maior. Está dentro de uma administração mal feita, como citou o doutor Marco Aurélio, como o Sgarbi cita, né? Você contrata veteranos a quem interessa, pagando comissões, muitas vezes, salários altos, e aí no jovem promissor não se tem o tempo para lapidar. Por quê? Por que se paga mais pelo jovem da base do Palmeiras? Porque houve tempo, houve investimento, houve estruturação. E aí hoje o Vitor Reis surge. Quanto que ele custa? Por quê? Por que vem, os caras lá de fora vêm e pagam mais pelos jogadores do Palmeiras? Gente, não é consequência apenas, é causa também. É você olhar na origem do problema. E aí o São Paulo, que tem uma dívida desse tamanho, ele acha que vai resolver com 6 milhões de euros? Não vai. Ah, mas tem que resolver, tem que pagar? Tem, mas não é dessa maneira. Porque aí se ele fritar a base de Cotia, aí é que não vai sofrer. Olha, mas só é uma matéria do Estadão que foi publicada hoje pela manhã. Ela diz o seguinte, que nos últimos tempos, o São Paulo, vendendo jogadores da base, ele lucrou 208 milhões. Ok? E o Palmeiras só vendendo o Vitor Reis, zagueiro que está até descartado no momento pelo Manchester City, ele vendeu por 232 milhões. Surreal. E qual que é a imagem que você passa pro mercado vendendo mais um cara? Mas aí o Ronaldo quer falar que a mamãe tá devendo, né? Você tá louco. Bom, Everton Guimarães, o São Paulo, com esse problema. Realmente, Cotia virou uma marca importante, respeitada, mas nos últimos tempos parece que a diretoria não trata tão bem as suas novidades e revelações. E não trata, Renata. Só para você ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte nós temos alguns exemplos de jogadores que não tiveram cuidado de seus clubes, né? E aí eu não tô comparando a falta de cuidado e tudo que aconteceu foram histórias diferentes, né? O Cruzeiro fez o Estevão e depois o Estevão acabou saindo daqui por causa daquele período nefasto, né, do Cruzeiro, que todos se lembram, e teve recentemente a questão do Vitor Roque, né? O Atlético Paranaense veio aqui, pagou a multa e levou, e depois fez um grande negócio pelo Vitor Roque. O Savinho foi um caso em que o Atlético precisava cumprir e trabalhar fechar o orçamento da temporada, e o Savinho foi vendido por 6,5 milhões de euros. Que casa com esse valor que o Henrique Carmo está sendo vendido, um negócio escandaloso, e olha onde foi parar o Savinho, e o tamanho do prejuízo dessa venda. Mas obrigaram o Rodrigo Caetano naquela oportunidade a vender para cobrir orçamento, tá? Aí eu vejo aqui, o Grêmio recusou uma proposta do Shakhtar pelo Gabriel Mack de 15 milhões de euros. O Grêmio recusou. Como é que o São Paulo pode vender o Henrique Carmo por 6 de euros? Isso é escandaloso, Renata. Gente, essa situação aí do São Paulo não é simples. Ah, mas é só o São Paulo. Não. Mas realmente o torcedor fica chateado quando nem tem a chance de ver o desenvolvimento de um atleta, que ele apareça no nosso futebol para ser vendido, não é? Ronaldão, o que você vai contar no Jogo Aberto? Primeiro que o Ulisses me contou que o Batmóvel custou mais caro que o menino do São Paulo lá. É verdade, Ulisses? Você conta essas coisas aí. Não duvido, aí fica difícil. Você é um intrigueiro. Mas e aí, cara, o que você acha? O São Paulo vendeu muito mal esse garoto? Ou tá certo, tem que vender mesmo porque ainda é só uma promessa? Comenta aí, quero saber a sua opinião.